3 anos de relacionamento jogados no lixo porque, aparentemente, videogames e filmes são sinais de imaturidade e falta de masculinidade. Minha namorada decidiu que precisava de um homem de verdade, o que, coincidentemente, significava seu chefe casado. Meus amigos apoiaram a traição dela, riram da minha cara, e eu simplesmente fui embora. Mas agora, por algum motivo misterioso, todo mundo quer falar comigo. Algo me diz que o jogo virou, e o melhor de tudo? Eu mal precisei levantar um dedo. Ah, o doce e ingênuo passado, onde eu realmente acreditava que minha namorada era fiel e que meus amigos gostavam de mim. Olhando para trás, parece ridículo que eu não tenha visto os sinais, mas a verdade é que quando você ama alguém, seu cérebro decide operar no modo burrice extrema e ignora tudo que é óbvio. 3 anos de relacionamento. 3 anos de jantares, feriados, filmes no sofá e, pelo jeito, 3 anos de eu sendo um completo idiota. Tudo começou devagar, como uma infiltração silenciosa que enfraquece os alicerces antes da casa desabar de vez. No começo, era só Alison ficando no trabalho até mais tarde, afinal, sua empresa estava passando por uma fase difícil. Quem sou eu para questionar o capitalismo, não é mesmo? Mas então, as mudanças começaram a se acumular. Primeiro, o perfume novo, algo caro, sofisticado e completamente diferente do cheiro floral que ela costumava usar. Depois, as roupas novas. Alison sempre gostou de se vestir bem, mas de repente o guarda-roupa dela parecia patrocinado por uma grife de luxo, e eu tinha certeza de que não era o meu cartão de crédito pagando por isso. O celular dela, que antes era deixado jogado pela casa, agora era basicamente uma extensão do corpo dela. Se ela pudesse, teria implantado o aparelho na mão para nunca precisar se separar dele. E quando eu tentava dar um beijo enquanto ela mexia no telefone? Ah, era como se eu tivesse cometido um crime de guerra. A reação dela? Sempre afastar-se rápido, como se eu fosse um mendigo tentando pedir trocado. E aí vieram as famosas noites das meninas. Agora, eu sou um cara compreensivo. A mulher quer sair com as amigas? Ótimo, vai lá, se divirta. Mas quando essas amigas são pessoas que eu nunca ouvi falar, nunca vi na vida, e parecem existir apenas na imaginação dela, começo a ficar um pouco cético. Mas o golpe final veio numa terça-feira qualquer. Eu estava dobrando roupas. Sim, eu sou um homem que sabe usar um ferro de passar, ao contrário do que minha namorada possa pensar, quando o celular dela acendeu na mesa de centro. Uma mensagem pré-visualizada de alguém chamado J. Já estou com saudades. Ontem à noite foi. E o resto da mensagem foi cortado. Agora, me diga, o que um cara racional e sensato faz nesse momento? Ignora e segue a vida? Tenta confiar na namorada? Não, claro que não. Eu decidi perguntar diretamente para Alison. Afinal, somos adultos, certo? Certo? Ela chegou em casa mais tarde naquela noite, agindo como se nada tivesse acontecido, misturando um smoothie na cozinha. O som do liquidificador fazia minha paciência evaporar. Quando desligou, sem nem olhar para mim, eu joguei a bomba. Quem é J? O que eu esperava? Negação? Uma desculpa esfarrapada? Talvez um pouco de arrependimento? Pois é, eu sou um ingênuo mesmo. O que recebi foi um sorriso, não um sorriso qualquer, mas aquele sorriso frio, satisfeito, o tipo de expressão que vilões fazem antes de revelar seus planos malignos no final do filme. E então, como se estivesse comentando sobre o tempo, Alison simplesmente disse, J é meu chefe. E sim, estou dormindo com ele há 2 meses. 2 meses. A forma casual como ela disse isso foi como um soco no estômago. Sem culpa. Sem remorso. Sem sequer fingir que estava arrependida. E ainda teve o bônus, eu precisava de um homem de verdade. Alguém que sabe o que quer e vai atrás. Não alguém que passa os fins de semana jogando videogame com o Jacob e assistindo filmes idiotas. Ah, claro. Por que ter um hobby é sinal de fraqueza? Por que gostar de filmes e ter amigos significa que sou um ser inferior? A cereja do bolo? A maioria dos nossos amigos sabe. Eles entendem. Entendem. Essas mesmas pessoas que estavam nas nossas festas, nos nossos aniversários, que riram comigo, brindaram comigo, fingiram ser meus amigos. Todos sabiam. Todos assistiram de camarote enquanto eu era feito de otário. Então, decidi fazer a única coisa que realmente irritaria a Alison, absolutamente nada. Peguei meu celular, abri o grupo com meus amigos e perguntei diretamente, vocês sabiam? As respostas vieram rápidas, como se tivessem sido ensaiadas. Jacob, cara, você é incrível, mas a Alison merece alguém mais estabilizado. Chloe, não queríamos te machucar, mas achamos que era o melhor para você. Ah, claro. Muito obrigado pela consideração, pessoal. Muito obrigado por me traírem emocionalmente, pelas risadas nas minhas costas, pela conivência com essa palhaçada. E foi nesse momento que percebi algo muito interessante. Alison estava esperando um show. Ela queria uma cena, queria que eu surtasse, gritasse, implorasse, qualquer coisa que confirmasse a narrativa dela de que eu era um menino imaturo incapaz de lidar com a realidade adulta. Então, eu fiz algo que a deixou completamente sem chão, eu sorri. Peguei minha mochila de viagem, que sempre deixava pronta, coloquei meu laptop dentro e simplesmente saí. Na porta, Alison ainda tentava entender o que estava acontecendo. Onde você vai? Exigiu saber. Respondi calmamente, embora. E antes de sair, soltei a última bomba, pode ficar com o apartamento. Tenho certeza de que J pode te ajudar com o aluguel. Fechei a porta atrás de mim e fui embora, sem olhar para trás. Mal sabia eu que, em menos de 24 horas, meu celular explodiria com mensagens desesperadas. E por algum motivo estranho, agora todos queriam falar comigo. Bom, vamos lá.
Se você pensou que a parte anterior já tinha revelado o suficiente sobre a natureza de Alison e dos meus amigos, prepare-se. O que vem agora é ainda mais surpreendente. A grande verdade é que eu mesmo só fui descobrir depois de sair de casa e dar uma boa afastada de tudo. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando, como eu não percebi tudo isso antes? Bem, vou te contar, nós homens somos idiotas quando estamos cegos pela ideia de que estamos num relacionamento perfeito. E Alison, com sua habilidade de manipulação, era uma mestre nisso. Nossa relação foi, no início, maravilhosa. Ah, claro, nada de filmes ou videogames quando ela estava por perto, mas nós nos divertíamos de outras formas. Passeios, conversas até tarde e até alguns planos de futuro. Era isso que eu pensava. Mas, como em qualquer conto de traição, as coisas nunca são o que parecem. E a verdade é que ela nunca foi uma pessoa completamente honesta comigo, nem no começo, nem durante o meio, nem agora. Nos primeiros meses juntos, ela sempre fazia questão de me convencer de que era diferente de todas as outras. Eu não sou como as outras meninas, ela dizia com aquele tom doce e sedutor. Não sei porquê, mas eu realmente acreditava nisso. Ela me dava aquele olhar de quem está comprometida, alguém que compartilha da mesma visão de vida. Tínhamos muitas conversas sobre o futuro, sobre os sonhos, sobre o que esperávamos um do outro. E, claro, um dos sonhos dela era ter um relacionamento maduro. Algo que, aparentemente, eu nunca fui capaz de oferecer. O primeiro sinal que tive de que algo estava errado foi um ano depois de começarmos a namorar. Eu não sabia na época, mas Alison e Jota já estavam começando a se aproximar. Acontece que Jota, o chefe dela, era o tipo de cara que ela sempre dizia que queria. Ele era maduro, estável e, de acordo com ela, muito mais à frente do que qualquer um da nossa geração. Mas quem era eu para questionar isso, né? Eu só era um cara que se divertia jogando videogame e curtindo filmes. Fui ficando para trás enquanto ela dava os passos dela para o mundo real. Eu sempre pensei que fosse uma fase. Achava que, quando ela finalmente se realizasse no trabalho, tudo voltaria ao normal. Mas com o tempo, ela começou a mudar de maneira muito sutil. Começou a usar palavras mais pesadas sobre mim, do tipo preciso de alguém mais sério ou você não entende os desafios da vida adulta. Isso sem contar quando ela começou a se afastar cada vez mais das minhas sugestões de lazer. Cinema? Só se fosse com as amigas. Fim de semana com amigos? Nunca mais. Era sempre sobre trabalhar ou resolver coisas, e, claro, muito disso acontecia quando Jota estava por perto. Mas o que me deixou mais perplexo foi o comportamento dela em relação aos meus amigos. Sabe quando você sente que algo está errado, mas não sabe como explicar? Era assim. Eu via a Alison dar sorrisos tortos para os meus amigos, como se estivesse os avaliando. E, no fundo, eu sabia que ela estava separando o que era bom e o que era ruim na minha vida. Ela queria me transformar naquilo que ela imaginava ser o cara ideal. Mas a realidade é que eu não era isso, e ela começou a me tratar como alguém que precisava de um upgrade. Agora, a grande surpresa, que vou confessar, me deixou realmente chocado, foi que, por mais que ela estivesse com Jota, ela ainda me mantinha por perto. Ela continuava me tratando com carinho quando achava que seria conveniente, e ainda passava tempo comigo, como se nada tivesse acontecido. Ela sempre dizia que não queria me magoar, que estava tentando entender a vida. Como se eu fosse idiota o suficiente para acreditar nisso. Ah, e claro, os amigos. Esses mesmos amigos que agora se escondem atrás de desculpas esfarrapadas sobre não querer te magoar, pensar que seria melhor para você e outros papos de gente que está mais preocupada com a aparência do que com a lealdade. Eu os via todas as semanas. Nós éramos um grupo unido, ou pelo menos eu pensava que éramos. No final das contas, os mesmos que me chamavam para sair, davam risada das minhas piadas e passavam tempo na minha casa eram, na verdade, cúmplices. Quando a coisa ficou feia, todos se afastaram e decidiram que, em nome da paz, eu era o único culpado de tudo. O mais irônico de tudo isso é que, quando finalmente decidi deixar o apartamento e ir embora, foi quando a ficha caiu para todos. Todos os meus amigos, de alguma forma, sentiram a pressão. Mas não por me terem traído. Não, claro. O que realmente os incomodou foi o fato de eu estar saindo da minha zona de conforto. Eles estavam tão acostumados a ver a mim e a Alison juntos que, quando isso acabou, algo no universo deles foi quebrado. E eles queriam consertar. Era simples. Eles queriam que eu voltasse para o lugar que eles consideravam certo para mim. Para eles, isso significava voltar para a mesma vida de sempre. Mas, claro, com a Alison de volta ao meu lado. Agora, o jogo estava virando. Agora, todos queriam falar comigo. As mensagens começaram a chegar de todos os lados. Meus amigos estavam desesperados para que eu voltasse à normalidade. Eles estavam preocupados com minha felicidade, ou pelo menos era isso que diziam. E eu? Eu estava em paz. Sem lágrimas. Sem desespero. Porque, no fundo, sabia que o mais importante não era a aprovação deles, nem a reconciliação com a Alison. Era ver a verdadeira face de todos eles. E quanto a Alison? Bem, o pior ainda estava por vir para ela. Ah, a parte divertida. A verdadeira cereja do bolo, onde eu finalmente comecei a aproveitar o caos que ela e os amigos haviam criado. Porque, vamos ser sinceros, o que é mais satisfatório do que virar o jogo de maneira tão sutil que nem mesmo quem te traiu consegue entender o que está acontecendo até ser tarde demais? Quando Alison percebeu que eu não estava mais correndo atrás dela, as coisas começaram a desmoronar para ela de uma maneira que, eu confesso, me fez sorrir um pouco mais do que deveria. A primeira coisa que aconteceu, como era de se esperar, foi a pressão para voltar. Ela, que até então parecia ter a vida sob controle, começou a se mostrar desesperada. Mandava mensagens, me ligava, aparecia na minha casa.
E, claro, sempre com aquele tom de quem estava arrependida e queria resolver tudo. Ela sabia que havia destruído nosso relacionamento, mas agora era tarde demais para remediar as coisas. Eu cometi um erro, ela dizia, com aquele sorriso forçado. Estou tão perdida sem você. Me perdoa. Não posso viver sem você, por favor. Mas eu estava em outro nível. Não era mais o idiota que acreditava em desculpas baratas. Eu estava observando tudo, como um espectador de uma peça de teatro, assistindo a sua decadência emocional e me perguntando, por que eu deveria me apressar a consertar isso? A resposta era simples. Eu não precisava de mais nada dela. Na verdade, o que eu precisava era me afastar o máximo possível da bagunça que ela criou. Eu não estava ali para mais joguinhos. Não estava ali para ser o herói de uma história que só ela queria contar. Mas o mais engraçado foi ver como as pessoas ao redor dela reagiram. Aqueles mesmos amigos que antes ficavam rindo, elogiando e apoiando o relacionamento dela começaram a se afastar dela como se ela fosse um leproso. Não demorou muito para que a máscara de mulher independente e poderosa que ela sempre quis passar começasse a cair. O que ela não percebeu, e eu sabia o tempo todo, era que ela tinha se arriscado demais ao envolver seus sentimentos com um chefe casado. As pessoas começaram a perceber que a imagem dela de a boa moça era apenas uma fachada. Enquanto ela se desesperava tentando reparar sua imagem, comecei a me divertir um pouco mais com a situação. Eu não estava mais falando com ela, mas ainda estava bem perto do cenário para observar tudo de camarote. Alison passou a frequentar o lugar onde eu costumava sair, apenas para tentar se reconectar com os amigos e, claro, me fazer sentir falta dela. Mas aqui está a ironia. Enquanto ela tentava me convencer de que a nossa separação não tinha significado nada, eu estava observando a destruição dela de longe, sem sequer levantar um dedo. Ela nunca foi boa em lidar com a rejeição, e isso se tornou muito claro quando ela começou a aparecer em lugares que sabíamos que eu iria. Ela se esgueirava pelas esquinas, se aproximava das mesas onde eu estava, fingindo ser casual, mas seus olhos mostravam desespero. Eu, no entanto, mantinha calma. Cada vez que ela aparecia, eu dava uma olhada rápida, sorvia meu drink e simplesmente voltava a conversar com meus amigos. Era como se ela não existisse para mim. E, honestamente, essa era a vingança mais doce de todas. Não eram gritos, não era agressividade, apenas uma indiferença cortante que a fazia se sentir invisível. O momento mais satisfatório, no entanto, foi quando, algumas semanas depois, ela finalmente entendeu que seu homem de verdade, o tal chefe casado, J, não era a grande salvação que ela imaginava. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que o J, apesar de ser maduro e estável, tinha alguns problemas que não eram exatamente compatíveis com o ideal de homem perfeito que Alison havia imaginado. O tal J, que ela pensava que poderia ser seu príncipe encantado, estava mais interessado em manter a esposa e o status do que em ter um caso com ela. Alison, com toda a sua autossuficiência e frieza, finalmente começou a perceber que o que ela tanto desejava, esse homem de verdade, na verdade não passava de uma miragem. E quando isso aconteceu, e ela viu J dando para trás, tudo desmoronou de vez. Foi nesse momento que ela fez algo que me fez rir tanto que tive que segurar a barriga. Ela me procurou, não para pedir desculpas de novo, mas para implorar, me ajuda. Eu sei que te machuquei, mas eu estou tão sozinha. Não posso viver sem você. Você é o único que pode me salvar disso. Eu, claro, já tinha meu próprio espetáculo pronto. Aquelas palavras vazias não faziam mais sentido para mim. Eu sabia que o único sentimento verdadeiro que ela tinha naquele momento era o medo de estar sozinha, de não ser mais a mulher desejada por todos. Mas o mais hilário foi o quanto ela subestimou o quanto eu já tinha superado a situação. Não só não voltei atrás, como decidi que ela não merecia mais um segundo do meu tempo. O toque final veio quando, numa noite em que ela apareceu na minha casa pela quinta vez naquela semana, ela finalmente soltou: eu estava errada. Você é um bom homem. Eu deveria ter valorizado você. Agora, eu podia ter jogado toda a carta de vingança que ainda estava guardada para o grande momento, mas decidi ser simples. Olhei para ela, calmamente, e disse: sim, você estava errada. E, acredite, a sua vida vai continuar indo de mal a pior, porque você nunca vai entender o que realmente importa. Então, é melhor você seguir em frente. E agora, por favor, me deixe em paz. Ela ficou ali, parada, com os olhos marejados, e eu a observei enquanto ela se afastava, sabendo que o verdadeiro golpe não era a dor que ela sentia agora, mas o fato de que ela nunca mais teria controle sobre a minha vida. Ela já estava fora da minha história, e o melhor de tudo, ela sabia disso. Depois de minha última conversa com Alison, onde eu a cortei de vez, pensei que finalmente teria um pouco de paz. Achava que as coisas se resolveriam por si mesmas, que ela entenderia a mensagem e, eventualmente, seguiria sua vida. A verdade, porém, foi que as consequências começaram a surgir de formas que eu não tinha nem começado a prever. Para começar, Alison não foi a única afetada por essa separação. Todos os meus amigos, que haviam ficado do lado dela durante todo o drama, começaram a sentir a pressão de suas próprias escolhas. Sabe, eu sempre imaginei que o verdadeiro impacto de uma traição seria sentido apenas pelo traído, mas na realidade, a situação afeta muito mais pessoas do que você imagina. O desmoronamento de um relacionamento não é apenas uma questão entre duas pessoas, ele reverbera para todos ao redor. Jacob, que sempre foi um dos meus melhores amigos, começou a me mandar mensagens de desculpas, mas com aquele tom de quem tenta consertar a bagunça que ajudou a criar. Ele queria que eu voltasse a ser o velho eu, o cara com quem ele se divertia, jogava videogame e ia a festas. Mas eu já estava em outra vibe. Eu não queria mais ser o cara que eles conheciam. Aliás, eu nem sequer queria ser amigo de pessoas que haviam rido de mim nas minhas costas. Foi aí que eu tomei uma decisão importante, eu terminei qualquer contato com esses amigos.
Não bloqueei ninguém, mas deixei bem claro que, se quisessem falar comigo, teriam que se esforçar muito mais do que um simples "foi, tudo bem". Eu não queria mais receber as mensagens de desculpas que soavam falsas, nem as explicações que vinham acompanhadas de desculpas esfarrapadas. Eles estavam tentando limpar suas consciências, mas o que realmente me incomodava era o fato de que, em algum momento, todos haviam se colocado do lado de Alison. Não eram pessoas que mereciam meu tempo. A maior reviravolta veio quando, cerca de uma semana depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de Chloe, uma das amigas que também sabia de tudo, mas que, ao contrário de Jacob, não tinha tentado se justificar até aquele momento. Ela simplesmente disse: "Eu sei que o que aconteceu foi horrível, e você provavelmente não quer me ouvir, mas preciso te contar uma coisa." Por algum motivo, que hoje vejo como puro masoquismo, eu decidi responder. Chloe me contou que, desde que a bomba da traição havia estourado, as coisas não estavam indo bem para Alison, nem para Jota. Para minha surpresa, Jota, o homem de verdade, já havia começado a se afastar dela. E não era por nenhum motivo nobre, não. Ele simplesmente não queria que sua vida se complicasse ainda mais com um caso extraconjugal. O que aconteceu foi que, pouco depois de nossa separação, Jota revelou para a esposa dele o que estava acontecendo, e, como esperado, ela não reagiu muito bem. E o que ele fez? Decidiu se afastar de Alison, sem maiores explicações, sem drama. Ele não estava nem aí. A vida dele era estável, e ela não passava de um erro no meio do caminho. Alison, sem saber para onde correr, tentou me procurar várias vezes. O que aconteceu? Ela começou a se rebaixar ainda mais. Mandava mensagens pedindo desculpas, dizendo que queria aprender a ser uma pessoa melhor, que estava arrependida, etc. E, claro, eu não dava a mínima. Eu estava rindo por dentro, porque sabia que tudo aquilo não passava de desespero. Ela queria voltar à posição de controle que tinha antes, e o pior era que ela ainda não havia percebido que já era tarde demais. Enquanto ela tentava me fazer sentir alguma compaixão, a verdade era que ninguém estava mais ao lado dela. Seus amigos, os mesmos que me traíram, começaram a se afastar, porque não queriam se ver envolvidos em um escândalo ainda maior. As pessoas que antes a viam como uma mulher forte, decidida e bem-sucedida estavam percebendo, aos poucos, quem ela realmente era. E o impacto disso na vida dela foi devastador. Cada vez mais, Alison se via sozinha, sem apoio, sem amigos, pior, sem a pessoa que ela achava que poderia manipular. Agora, eu não estava mais preocupado com ela. O que me preocupava era o fato de que, por mais que eu tivesse saído dessa relação sem me rebaixar, eu ainda precisava lidar com as consequências de todos os meus erros e escolhas passadas. Eu tinha sido ingênuo, tinha acreditado que a amizade de algumas pessoas era genuína, e tinha permitido que uma pessoa como Alison fosse parte da minha vida por tanto tempo. Então, quando ela começou a implorar para voltar, eu soube exatamente o que fazer: nada. Alison passou a me procurar, por mensagem, por telefone, até pessoalmente. Cada vez que ela surgia na minha porta, sentia um misto de desprezo e diversão. Mas ao mesmo tempo, percebia que o que ela estava fazendo era uma tentativa de reconquistar um pouco de sua dignidade perdida. Ela queria voltar a ser vista como a pessoa que controlava a situação. No entanto, era tarde demais. O que ela não sabia, ou não queria aceitar, era que eu já havia deixado o passado para trás. Eu estava em paz. Sério, foi uma das melhores sensações de toda essa história, não me importar mais. Não me sentir tentado a resolver o caos que ela havia criado. Eu não queria mais fazer parte daquele circo. E então, em uma noite particularmente triste para Alison, ela finalmente mandou uma última mensagem. Não era para pedir desculpas. Não era para tentar me convencer a voltar. Era um desabafo. Ela simplesmente escreveu: "Eu estava errada. Eu deveria ter te valorizado, e agora eu perdi tudo. Eu perdi você. Eu perdi meus amigos. Eu perdi meu futuro." Eu respirei fundo, e por um segundo pensei em responder. Mas então me lembrei de algo muito importante: o que ela estava vivendo agora não tinha nada a ver comigo. Eu já tinha seguido em frente. Eu não precisava mais dela para ser feliz. Por fim, minha resposta foi simples, mas sincera: sim, você perdeu. Agora, siga sua vida. E, assim, Alison desapareceu da minha vida, como uma sombra que finalmente se dissipou. Agora, era hora de eu focar em mim mesmo. E a parte mais doce? Eu sabia que minha felicidade não dependia de mais nada nem de ninguém. Eu estava finalmente livre. Quando a poeira finalmente baixou e o jogo foi virado de vez, percebi que o que realmente havia mudado em mim não era apenas o fato de estar livre de Alison, mas a incrível transformação que aconteceu dentro de mim. Como qualquer um que já passou por uma traição ou decepção em sua vida, o primeiro instinto é querer vingança. Eu já tinha me imaginado, em mil e uma situações, confrontando Alison e seus amigos, gritando e exigindo respostas, fazendo com que eles sentissem na pele o que eu havia passado. Mas, no fundo, eu sabia que isso não era mais necessário. O que foi mais eficaz, o que realmente mexeu com tudo, foi minha total indiferença. A verdadeira vingança não foi com palavras, não foi com cenas dramáticas, não foi com as típicas ações de um personagem de novela. Não. A verdadeira vingança foi apenas viver a minha vida sem olhar para trás. Lembro-me de um dia, cerca de um mês após tudo isso ter acontecido. Estava em uma cafeteria, sentado sozinho, lendo um livro e tomando um café tranquilo. De repente, recebo uma notificação no meu celular. Era uma mensagem de Jacob, um daqueles amigos que tinham se alinhado com Alison. Ele estava, mais uma vez, tentando se desculpar e pedir desculpas por todo o drama. Eu, com uma calma impressionante, apenas olhei a mensagem e dei uma risada para mim mesmo. Como o destino é irônico, todos aqueles que me ridicularizaram, que me viraram as costas, agora estavam tentando voltar para o meu círculo.
Eles não estavam preocupados com meu bem-estar, nem estavam pedindo desculpas de verdade. Não, não eram arrependidos. Eles estavam apenas tentando recuperar um pedaço da minha vida para preencher o vazio que a traição de Alison havia causado. Fui direto ao ponto e respondi com uma única palavra, não. E não disse mais nada. Não precisei dizer mais nada. Não importava mais o que pensavam de mim. Não precisava explicar nada, e, mais importante ainda, eu não queria mais essa gente na minha vida. Se alguma lição ficou, foi que as pessoas que verdadeiramente se importam com você não precisam de explicações, elas já sabem. Com o passar dos meses, comecei a me reconstruir. O tempo tem esse poder de cura, e ao me afastar de tudo que me fazia mal, encontrei a liberdade que nunca soubera que precisava. Fui em busca de novos interesses, me reconectei com hobbies que havia deixado de lado, e aprendi a olhar para a vida de uma forma diferente. Eu não estava mais tentando me encaixar no molde de expectativas de ninguém, muito menos de Alison, que, por ironia do destino, agora se via sozinha e com um futuro incerto. Quando finalmente consegui olhar para tudo isso com clareza, percebi algo que mudou minha perspectiva para sempre. A verdadeira traição não foi dela para comigo, mas de todos aqueles que estavam ao meu redor e que sabiam da situação e ainda assim fingiam não ver. Os amigos que apoiaram a mentira, as pessoas que disseram não queria te machucar e o chefe de Alison, que teve a audácia de tentar fazer com que ela acreditasse que estava tendo uma grande história de amor. Eu, de certa forma, era uma vítima de um sistema de mentiras que se sustentava apenas porque todos estavam ganhando algo com isso, até que, no fim, ninguém ganhou nada. Eu não sou mais o cara que era antes. Não sou mais o mesmo homem que se importava com a opinião dos outros, ou que se sentia inseguro em sua própria pele. Não sou mais a pessoa que se deixava pisar, que ignorava os sinais, que permitia que outras pessoas decidissem o que era melhor para ele. Não, agora sou alguém que tem poder de escolha. Alguém que, finalmente, entendeu que a maior vingança que você pode dar a quem te traiu é viver bem, seguir em frente e nunca mais olhar para trás. O mais irônico de tudo isso é que, enquanto Alison e sua turma estavam se afundando no próprio lixo emocional, eu estava em paz. Mais feliz do que jamais estive. Eu finalmente havia superado o que ela representava para mim, e isso me dava uma sensação de satisfação que nenhuma palavra poderia descrever. Agora, posso dizer com toda certeza, eu venci. Porque, no final das contas, a melhor maneira de se vingar de quem te traiu é não deixar que isso tenha poder sobre você. E foi exatamente isso que fiz. Então, depois de todo esse caos, depois de me afastar da traição, de ver todos aqueles que estavam envolvidos em minha dor finalmente sentirem as consequências, eu me vejo aqui, refletindo sobre tudo o que aconteceu e, de alguma forma, ainda me perguntando se eu realmente fiz a coisa certa. Não que me importe tanto, mas é difícil não se questionar quando a história é tão cheia de reviravoltas e quando tanta gente estava envolvida. O que aconteceu foi o seguinte, eu saí da vida de Alison e de todos que, de alguma forma, me apoiaram enquanto ela me fazia de palhaço. Ignorei as mensagens dela, ignorei as desculpas esfarrapadas de Jacob e Chloe. Tomei uma decisão radical de seguir em frente, de me concentrar em mim mesmo e, como vocês podem imaginar, a sensação de liberdade foi avassaladora. Mas, no fundo, uma parte de mim questiona, será que, em algum momento, eu deveria ter dado uma segunda chance? Alison estava arrependida, mas, mais importante, ela estava sozinha. Será que eu deveria ter sido mais compassivo com ela? Porque a verdade é que não importa o quanto ela tenha me feito sofrer, uma parte de mim sempre se importou com ela, mesmo depois de tudo. A situação é tão confusa. Eu não sou o tipo de pessoa que deseja o mal para os outros, mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa dor que ela sentiu foi uma consequência direta das escolhas dela. Ela se perdeu tentando ser alguém que não era, se envolveu com um homem casado e destruiu tudo que nós tínhamos. Então, no final das contas, talvez a resposta esteja em não se deixar consumir pelo que o outro faz. A vingança foi justamente dar a ela a chance de sentir o peso de suas ações, sem me envolver mais. Mas o que eu quero saber agora é, o que vocês acham? Eu realmente deveria ter dado uma chance a ela para tentar corrigir seus erros? Ou fiz a escolha certa ao seguir em frente sem olhar para trás? Todo mundo que estava envolvido na traição ainda está tentando voltar para a minha vida. Será que meu orgulho me cegou, ou é o momento de finalmente cortar todo o contato e seguir em frente sem pensar mais nisso? Eu já sei que, para muitos de vocês, parece óbvio que a resposta é seguir em frente e não dar espaço para os que me traíram, mas a realidade é que quando você está no olho do furacão, as coisas ficam bem mais complicadas do que parecem à distância. A vida é mais do que apenas uma questão de estar certo ou errado, não é? Atualização 1. Oi, pessoal, só queria compartilhar que as coisas estão indo muito bem do meu lado. Não estou mais em contato com Alison, nem com os amigos que estavam do lado dela. O mais louco é que, depois de me afastar de todos, encontrei um grupo de pessoas que realmente se importam comigo, que me apoiaram em todo o processo. Claro, a dor não some completamente, mas estou me sentindo bem mais leve e com a cabeça no lugar. Alison ainda tenta me procurar, mas não estou caindo na armadilha. Sinto que o melhor é continuar a minha vida sem mais ninguém dessa parte do passado. Não vale a pena reviver tudo isso. Obrigado a todos que me deram conselhos. Vocês foram de grande ajuda. Atualização 2. Pessoal, uma última atualização. Alison, finalmente, fez o que todos esperávamos. Ela me mandou uma mensagem de despedida. Eu estava esperando por isso, mas até hoje não consigo entender qual é o ponto dela. Ela disse que percebeu que estava errada, que o que fez foi um erro e que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas aqui está a verdadeira questão. Por que ela espera que eu a perdoe? Por que ela quer uma segunda chance? Ela teve a chance de escolher e, ao invés disso, fez a escolha que achou ser mais conveniente. Agora, não estou nem um pouco interessado em fazer parte desse retorno que ela tanto deseja.
No fim, o mais irônico é que agora ela está sozinha, enquanto eu encontrei minha paz. Parece que, no final, a verdadeira lição é que quando você se coloca em primeiro lugar, o resto da vida se alinha da forma mais surpreendente possível. Obrigado mais uma vez pela ajuda de todos. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!